Fala, fala galera, Priscilane na área, meus filhos. Olha só, hoje é quinta-feira, não é? Então, toda quinta-feira eu libero um tema de redação lá no meu Instagram e você pode escrever a redação e ter a possibilidade de tê-la corrigida aqui no canal. Você basta apenas, que você veja o destaque e siga as orientações para enviar a redação. A redação que eu vou corrigir hoje é da UFSC e é do tema que eu postei lá no meu Instagram sobre o uso do cigarro eletrônico. Você pode escolher a banca aí e ter a possibilidade de ter a redação corrigida no 0800. E nem precisa se identificar, meu filho. Não precisa ter medo, que eu vou mostrar, olha lá, a redação do fulano. Não. Se não quiser colocar o nome, nem precisa. Tudo bem? Então vamos lá. A redação é para UFSC e a filha colocou o título, né? Cigarro eletrônico, um vilão na sociedade brasileira. Ok, vamos ver. Em 1987, houve em Goiânia uma grande contaminação por Césio 137, por se tratar de ser um pó azul brilhante que chamou a atenção da comunidade local e acabou sendo compartilhado entre a população. De maneira análoga, o uso do cigarro eletrônico se torna um vilão na sociedade brasileira pela grande popularização do mesmo entre os jovens, assim como pela onda de desinformação que o seu uso traz. Olha só, gente, toda alusão que vocês usarem na redação, todo o repertório que vocês trouxerem, ele precisa ser um repertório totalmente articulado com o tema e com o seu argumento. Não pode ser nada forçado, não pode ser nada assim que deixe subentendido, sabe? Por exemplo, aqui você trouxe isso que aconteceu do Césio, mas isso não, em nenhum momento se relaciona efetivamente com isso que você trouxe na sequência do cigarro eletrônico, sabe? Em nenhum momento isso está bem articulado. O que significa ser compartilhado entre a população? Tá, e isso causou alguma consequência? Quais foram os problemas dessa contaminação? Você consegue perceber que o corretor ele precisa ativar muitas outras informações que não estão presentes no texto para conseguir visualizar essa articulação que você quis trazer? E aí isso faz com que o seu texto fique incoerente e com que haja essa retomada esofórica, né? Aquilo que está fora do texto. Então, eu oriento que toda escolha de repertório seja uma escolha muito intencional. Você, por exemplo, poderia ter usado como alusão as propagandas do próprio cigarro que aconteciam, né? Que mostravam homens muito bem-sucedidos, mulheres muito bem-sucedidas usando cigarro. E aí fazer, esse contraponto, afirmando que as pessoas consumiam sem terem essa noção de quão grave é essa substância. E aí fazer essa articulação com o uso do cigarro eletrônico. Poderia ter falado aí das redes sociais, poderia ter falado das pesquisas, enfim, você poderia ter dado aí uma ênfase um pouquinho melhor nesse repertório, tudo bem? Porque isso aqui do Césio, ele acabou ficando desarticulado, tudo bem? Pri, significa que eu não posso usar ele? Poderia ter usado desde que isso fosse bem amarradinho com essa questão do cigarro eletrônico, tudo bem? Eu destaquei o mesmo aqui, gente, porque mesmo e mesma não deve ser usado para retomar. Não deve ser usado para retomar, ok? Tem que ser usado apenas, para enfatizar. Então, você não vai usar. Eu tive aula com a Priscila, a mesma estava feliz. Não, eu tive aula com a Priscila, que estava feliz, a qual estava feliz, a professora estava feliz, ela estava feliz. O mesmo você não vai usar para retomar, tudo bem? E aqui você poderia colocar, pela sua grande popularização entre os jovens. E aqui, ó, você não deixou evidente por que, que ele é um vilão, né? Você poderia ter dado mais ênfase aí nessa argumentação e poderia ter deixado bem evidente o porquê que é um problema. Por que, que isso é um problema, né? Em que medida que ele é um vilão, ok? Olha só, ainda que, os parágrafos sejam isolados, nós tenhamos a introdução, desenvolvimento e conclusão, você precisa fazer uma articulação entre os parágrafos. Então, eu oriento que, se você não quer usar o primeiramente, o inicialmente, o em primeiro lugar ou em segundo lugar, se você não quer usar os conectivos que indicam essa enumeração, você tem que usar um gancho semântico. Você precisa amarrar os parágrafos para que a coerência e a coesão estejam mantidas. Então, aqui você poderia colocar,
A esse respeito, é fato que, né, e aí você vem aí, é fato que os mais jovens, né, é mais vulnerável e aderente às tendências culturais veiculadas pelas mídias sociais. Certamente, o uso do cigarro eletrônico também foi popularizado entre esse grupo com a imagem vendida de algo descolado e moderno. Para a filósofa Hannah Arendt, tal situação pode ser entendida como a expressão da banalidade do mal, um mal que se tornou comum de ser praticado. Assim, os jovens começam a consumir nicotina muito mais cedo, difundindo entre eles esse mal banal, que, assim como o cigarro, pode gerar diversas doenças. Primeiro comentário do seu parágrafo. Quando você coloca, né, essas tendências culturais, aí você pode falar das trends das redes sociais, dessa influência, né, dos blogueiros e das influenciadoras digitais, você pode trazer essas informações, porque isso, quando você ativa essas informações na sua redação, isso também se configura como repertório. Às vezes a galera tem essa ideia, né, de que repertório é apenas o filósofo, apenas o conceito, apenas a literatura. Não. Todo o conhecimento de mundo que você tem, toda informação que você traz de outra área do conhecimento para a redação, ela é considerada repertório, ela é conhecimento de mundo. Então você poderia ter dado aí uma manejada melhor nessas informações para comprovar que devido a essa inocência, digamos assim, a essa falta de noção da gravidade do problema, essa, ai, eu uso quanto eu quero, não vai acontecer nada, tá tudo bem, isso enseja aí a perpetuação do uso e faz, obviamente, com que essas pessoas fiquem mais viciadas e desenvolvam as doenças relacionadas a isso. Aqui, ó, você colocou de algo descolado e moderno. E aí, aqui, ó, traz a sua voz. Coloca uma vírgula e comenta. Reitera isso. Não precisa você trazer a argumentação separada e aí depois trazer o conceito da Hannah Arendt em outro período. Você pode muito bem fazer uma junção aí, né? E aí você poderia colocar entre esse grupo com a imagem de algo descolado, algo moderno, algo que não faz mal. Porém, sabe-se que esse mal, mesmo que se torne comum de ser praticado, como preceitua a filósofa Hannah Arendt, é um mal que prejudica, é um mal que sufoca, é um mal que causa problema, entendeu? Então você faz esse gancho aí, né, de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais articulada, da alusão com o seu argumento, para não ficar tipo, argumentei, ponto, repertório, ponto, argumentei de novo, ponto, entendeu? Então você tem que fazer aí esse movimento. Outra questão, quando você usa o pode, né, dá a entender que você não tá sendo, que esse problema não vai acontecer. Ela pode vir, não tenho certeza que ela vem. Ela pode brigar, não tenho certeza que ela vai brigar. Ela pode ligar, não tenho certeza que ela vai ligar. Então evita usar o pode. Então ele gera, ele causa, ele é um problema, ele afeta, ele mata, ele agride, enfim. Traz aí os argumentos que melhor convençam o seu corretor. Além disso, o consumo desenfreado dos pods e vapes potencializa uma grande onda de desinformação. Da mesma forma que Platão retrata em sua obra República, os prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, iludidos pelas sombras projetadas e as tomando como realidade, as pessoas de hoje em dia, todas, né, os jovens, apenas os usuários, todas as pessoas, quem, né? Acreditam que a substituição do cigarro tradicional pelo eletrônico é uma troca saudável, sendo que não há nenhuma comprovação científica disso, né? Não há nenhuma comprovação científica disso. Logo, é visível que a sociedade, corrompida pelo senso comum, ignora as consequências do uso do cigarro eletrônico e se torna prisioneira de meras opiniões. Mais uma vez aqui, o que se sobressaiu, né? O que se sobressaiu aqui da sua redação? A alusão do Platão. Então, você precisa tentar trazer para o seu texto informações mais atuais e repertórios que estejam melhores articulados com aquilo que você quer escrever. Então, por exemplo, você poderia ter falado aqui, né, ter focado nessa questão de desinformação, ter focado nessa questão de manipulação,
ter focado nessa questão de propagação de notícias falsas com o intuito de fazer com que os jovens consumam, com o intuito de fazer com que os jovens usem, com o intuito de fazer com que eles utilizem essas substâncias. Porque olha só, veja que aqui ó, você falou, né? Um, dois, três. E aí, aqui na sequência, você já trouxe a questão do seu argumento, é uma troca saudável, sendo que não é nenhuma comprovação. Tá, e em que medida não tem nenhuma comprovação? Em que medida essa troca saudável não, essa troca saudável, né, que não é saudável acontecer, se relaciona com o que Platão reitera? Você consegue perceber o probleminha? Você consegue perceber aí a incoerência? Então você fala do Platão, você traz o Platão, mas em momento nenhum, quando você fala dessa substituição, quando você fala desse uso, você reitera que essas pessoas são iludidas, que elas estão manipuladas, que elas são manipuladas, que elas são controladas, que elas são influenciadas a continuarem usando esse tipo de substância. Consegue visualizar isso? Então é nesse sentido que você precisa reorganizar o seu texto. Portanto, o uso do cigarro eletrônico na sociedade brasileira apresenta sérias consequências que em longo prazo se manifestarão. Olha só, o ideal seria você ter falado, né, dessas consequências. Você nem mencionou as doenças decorrentes disso, você nem falou o vício, você nem falou, por exemplo, como não é permitida, né, a comercialização desses itens no Brasil. Geralmente as pessoas compram produtos de má procedência ou de procedência duvidosa, e aí isso pode causar ainda mais transtorno, mais problema. Então, o ideal era que você trouxesse de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito efetiva, as doenças relacionadas a esse uso, porque aí sim você abordaria essas consequências, tá? Essa realidade escancara tanto a popularização e a naturalização de seu uso entre os jovens, assim como a desinformação em massa. Logo, olha só, erro gravíssimo é repetir conectivo. Não repetir conectivo, por favor. Tenham muito cuidado com isso, tá? Para que vocês não repitam conectivo. Muita atenção para não repetir conectivo. É necessário que medidas sejam aplicadas e tomadas a fim de evitar uma nova contaminação ocorra na sociedade, tal qual a de 1987. Essa relação não ficou bem efetiva, sabe? Você poderia ter aprofundado um pouco melhor para não forçar tanto relacionar cigarro eletrônico com a contaminação. E aí, veja só, você colocou o título aqui, né, um vilão na sociedade, mas você não me deixou claro por que que ele é um vilão. Não ficou evidente por que que ele é um vilão. Então, em relação à sua redação, você vai perder ponto em alguns aspectos de língua portuguesa, vai perder ponto na questão da retomada com o uso do mesmo, com a falta de ganchos semânticos, vai perder ponto na argumentação, que você poderia ter trazido mais palavras que indiquem juízo de valor para o seu texto, e vai perder ponto no repertório, que ele poderia ser melhor articulado ao seu argumento. Tudo bem? Então, por esses comentários e essa correção, essa aqui é a sua nota. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Firme no propósito. Pode escrever redação. Bora, minha filha!